Muita gente fala em tratamento interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. E a verdade é que isso é uma utopia para 98% dos serviços de tratamento da dor. Existem pouquíssimas clínicas no Brasil que trabalham essa transdisciplinaridade, onde um caso clínico de um paciente com dor crônica realmente é avaliado por um fisioterapeuta especialista em dor, por um médico especialista em dor, por um psicólogo especialista em dor, por educador físico, odontologista e por aí vai. Pouquíssimas clínicas. Então a realidade no ICRUA é que é muito difícil disso acontecer. E quando acontece, você passa em profissionais diferentes, dessas diferentes áreas, cada um te dá diagnóstico, cada um te propõe um tratamento e essas coisas não são integradas. Um tratamento até atrapalha o outro. Essa é a realidade que eu vivo aqui. Muitos pacientes me procuram, assessorados por instrutores de pilates, assessorados por fisioterapeutas de RPG, por acupunturistas, por médicos ortopedistas, por médicos da dor, por reumatologistas, por educadores físicos. E quando a gente para rastrear, ao colocar o nosso trabalho em prática, fatalmente a gente vai atrapalhar de um colega, e um colega colocando seu trabalho em prática muitas vezes vai atrapalhar o nosso trabalho. E quando isso acontece, a gente precisa se posicionar. E como vocês me acompanham há muito tempo aqui, vocês sabem que eu não faço média. Eu não faço média com um colega, com outros profissionais, eu não faço média com o meu próprio paciente. Muitas vezes o meu paciente quer receber uma técnica e eu avalio ele e digo que aquela técnica não é indicada para o caso dele, que o que eu quero é o resultado dele. E muitas vezes a gente abre mão do paciente porque o paciente só quer receber aquilo e a gente sabe que aquilo ali não vai melhorar. Eu não sou um fisioterapeuta paliativo para você. Eu quero te ensinar a resolver seu problema. Se você veio aqui por curiosidade para buscar osteopatia, quiropraxia, acupuntura, ventosa, liberação, massagem ou qualquer técnica específica, você só vai receber essa técnica se na minha avaliação eu identificar que é dessa técnica que você precisa. E eu vou te explicar por que essa técnica não é recomendada para você. Mas voltando ao ponto, eu quero estreitar ainda mais laços com os meus colegas da educação física, intitulando esse vídeo como Fisioterapia e Educação Física no Tratamento da Dor. Há como conciliar os dois trabalhos simultaneamente? Eu já começo esse vídeo respondendo para você. Sim, há como conciliar. Sabe, você que é profissional, sabe quando você está fazendo o seu trabalho lá, você que é personal trainer, está fazendo o seu trabalho e aí o seu aluno vem dizendo que o ortopedista mandou parar de agachar? Que o ortopedista mandou parar de fazer aquilo, que o fisioterapeuta mandou parar de fazer aquilo outro. E aí você tem duas visões. Realmente você reavalia o seu aluno e conclui que aquele aluno realmente não pode fazer o que você está prescrevendo, ou você reavalia o seu aluno e conclui que o colega não está certo de acordo com o que ele recomendou para você e tenta convencer o seu aluno a seguir o seu trabalho. Bom, isso acontece comigo na maioria das vezes. Muitos ortopedistas mandam meus pacientes pararem a fisioterapia 30, 60 dias e ficarem de repouso só tomando remédio. E aí eu tenho um arsenal de conteúdo na minha rede social explicando por que isso não é recomendado para a grande maioria dos casos. E explicando situações onde o paciente não é para fazer fisioterapia naquele momento. Como, por exemplo, semana passada a gente atendeu um paciente em crise de coluna, e não é aquelas crises que vocês pegam por aí que faz um alongamento, uma massagem, uma manipulação, um movimento e destrava o paciente, não. É crise de verdade, radiculopatia, em fase irritativa, compressão de nervo, com perda de força, de dorsiflexão, de plantiflexão, com alterações positivas e negativas dos testes neurológicos. Aquele paciente não tinha nada que eu pudesse fazer aqui naquele momento. Não encontrava posição para exercer a acupuntura para controle da dor. Tive que colocar ele deitado de lado para fazer alguma técnica manual na região do quadrado lombar. Ainda assim não adiantou nada. O paciente saiu daqui do mesmo jeito que chegou, tentou comprar o tratamento comigo e eu não vendi. Porque naquele momento ele precisava de medicação pesada, ele precisava de emergência, ele precisava de 7 a 14 dias em repouso relativo. E o que é repouso relativo, pessoal? É o paciente fazer tudo o que ele dá conta, controlando o que a gente chama de pacing ou contingência. Eu faço o que me dá conta, contanto que eu não fique pior depois. Eu tenho que sempre estar igual ou melhor do que quando eu comecei a fazer aquela intervenção. Uma vez que você entendeu aquele princípio, eu volto para o nosso dilema, né? Eu quero te dizer que o médico ele trata doença, lesão ou inflamação. O fisioterapeuta, ele trata a dor associada à incapacidade funcional e até à severidade do sofrimento psicológico. O educador físico, ele treina você. Ele até faz reabilitação de lesão como ninguém. Você teve uma lesão muscular, tomou seu remédio, fez sua fisioterapia, foi para a educação física fazer a preparação física para voltar para seu esporte, está lá com seu personal. Esse trabalho é fundamental. Só que quando a gente pensa em tratamento de uma dor crônica, por mais que a principal ferramenta para tratar uma dor crônica seja exercício físico, existem diversas variáveis que as graduações em educação física não ensinam para os educadores físicos. Então, didaticamente, claro que isso é uma generalização e toda generalização é burra, a gente não pode generalizar isso, né? A gente precisa entender que existe aquele educador físico que é ultra especializado, ultra experiente e que vai lidar muito bem com a sua situação. Não é a maioria. Assim como na graduação em fisioterapia, a gente não vê injetáveis. A gente não vê uma série de coisas que muita gente está fazendo e vendendo para você que tem dor aí. Então, eu acredito que isso gera uma precariedade no tratamento da dor crônica. Então, quando há uma complicação desses injetáveis, o fisioterapeuta ele não sabe o que fazer. Muitas vezes o biomédico não sabe o que fazer. Teria que ser um médico mesmo para estar fazendo esse procedimento, porque existe uma diferença notória em procedimentos perfurantes e procedimentos invasivos.
Por exemplo, a acupuntura ele é perfurante, mas se você furar o ponto errado no tórax do paciente, você pode gerar um pneumotórax, a depender do calibre da agulha que você use, e ele se tornar um procedimento invasivo. E aí a gente não tem competência técnica para lidar com as consequências disso. Eu acredito muito nisso. A gente estudou medicação e bioquímica na graduação, mas não com a profundidade que o farmacêutico estuda farmacologia, nem que o médico estuda bioquímica. Então existem interações medicamentosas que a gente não sabe nem o que fazer. E hoje existe uma diretriz que prega que o fisioterapeuta pode prescrever remédio. Eu não prescrevo, porque eu sei que eu não tenho competência para isso com o que eu estudei na graduação. Eu estudei na graduação analgésico, sedativo, ansiolítico, anti-inflamatório. Para quê? Para lidar com as comorbidades dos pacientes acamados, restritos a leitos dentro de unidade de terapia intensiva, para saber por que é ideal que aquele paciente precisa ser mobilizado, mesmo medicado, ou quando não é ideal que eu faça nada naquele paciente, mas não para prescrever remédio. Assim como, na graduação em medicina, não existe uma disciplina de dor, pessoal. Existe um estudo que documentou a matriz curricular das graduações em saúde, medicina, odontologia, fisioterapia, educação física e várias outras, e apenas 3% das universidades tinham disciplina de dor. E essas disciplinas de dor nas universidades que tinham eram disciplinas optativas, ou seja, a grande maioria se formava sem sequer ver o assunto dor. Assim como eu me formei. Eu não tive a disciplina de dor na graduação. Eu tive que estudar dor fora da graduação para poder exercer o trabalho que eu exerço hoje. Então, quando a gente fala em quantificação de exercício e exercício como ferramenta para tratamento da dor, a gente precisa entender que o fisioterapeuta tem um papel de tratamento e o educador físico tem um papel de treinamento. Mais uma vez, essa é uma generalização. Vai ter fisioterapeuta que não vai saber nada. Vai ter educador físico que vai saber muita coisa. Por exemplo, na minha turma, eu já fiz 11 vezes a formação em terapia cognitiva funcional e acho que em 3 ou 4 da minha turma, das turmas que eu frequentei, tinham educadores físicos se especializando nisso. Afinal, quão inteligente é um educador físico se especializar em dor? É inteligente demais, porque ele vai lidar com pacientes geriátricos, pacientes que estão em fase de transição da vida adulta para a vida senil, né, para vida de idoso, e vai ter comorbidades associadas ao envelhecimento, vai ter dor associada, e o educador físico sabendo adaptar isso vai ser perfeito. Mas a gente tem que entender que a realidade no ICRUA de hoje não é essa. Então, só para você ter uma ideia, né, a gente está tratando um paciente e a gente controlou o que a gente chama de musculação terapêutica, porque a gente precisa colocar exercícios específicos para destravamento da articulação do paciente, para dessensibilização das raízes nervosas do paciente e para recondicionamento físico para o paciente alcançar o objetivo que quer, que nesse caso é voltar a correr. E aí a gente prescreveu 3 exercícios específicos para ela fazer na academia do prédio. E aí o educador físico viu e falou, não precisa fazer esse aqui não, faz esse outro aqui. E ela entendeu que era natural, ela foi, fez e ficou pior, ficou sensivelmente pior. E aí quando ela me disse, eu expliquei, olha, determinado exercício vai trabalhar o músculo que eu quero trabalhar de forma praticamente isolada, colocando carga na região que a gente quer para o seu colágeno se organizar e você melhorar do seu sintoma. Eu até quero que você sinta dor durante a execução, mas eu não quero que você fique pior depois. O exercício que a senhora trocou pelo meu, que a senhora substituiu o meu, além de trabalhar isso que eu queria, trabalha várias contrações de outros músculos para te manter estável. A carga na sua articulação é muito maior, porque você está numa posição extremamente instável. E você precisa se equilibrar com vários outros músculos para fazer esse movimento. Então, tem diferença sim, apesar do profissional ter dito que não. E, gente, eu estou dando só um exemplo para você entender como muitos tratamentos concorrem. E não é concorrem como reserva de mercado, onde, o educador físico está roubando o meu paciente, o médico está roubando o meu paciente. Não. Concorrem com a resposta que o próprio paciente deveria ter num tratamento da dor. Ora, se você me contratou para ser o seu especialista em dor, eu imagino que você confie no meu trabalho e que você queira ser guiado por mim até o processo da sua reabilitação. Eu quero que você não se preocupe nesse tratamento comigo, porque vai ter uma fase, que é a fase final do tratamento, onde a gente trabalha a reatletização. Para, a partir dali, soltar você para o educador físico sem nenhuma restrição, para que essas substituições aconteçam tranquilamente. Então eu volto a questionar. Tá fazendo sentido até aí? Deixa um comentário aqui para mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus stories, me marca, para quem sabe assim a gente ajudar cada vez mais pessoas a controlarem a dor, sem tratamentos desnecessários ou quiçá cirurgias, beleza? Tá fazendo sentido até aí? Então eu volto a perguntar para vocês aqui agora. Gente, fisioterapia e educação física no tratamento da dor, é possível conciliar o trabalho dessas duas profissões? Centrado no cliente, para que o cliente melhore? É possível sim, contanto que cada um trabalhe dentro do seu campo de atuação. E o que é que eu quero dizer com isso? O paciente em questão, que eu estou exemplificando, ele está sem restrição nenhuma para fazer exercício de membro superior na academia com personal. Mas os do membro inferior, que é o que eu estou tratando, eu restringi para que ele faça. Por que eu restringi? Porque se a gente passar da dose de exercício para aquela região, esse paciente vai ter o fenômeno que a gente chama de sensibilização. E essa sensibilização vai proporcionar com que esse paciente tenha maiores experiências de dor, prolongamento do quadro. Então, não é tirar o paciente da academia, mas é dizer, para a sua reabilitação do membro superior, a gente vai botar muito exercício no membro superior. Portanto, na academia eu não quero que você faça nada do membro superior. Eu só quero que você faça os meus exercícios aqui na fisioterapia e faça os meus exercícios em casa ou que está na academia. Mas mais nada do seu treino antigo. Já em relação ao seu membro inferior, você pode fazer tudo como o personal mandar, porque você é uma pessoa normal para o membro inferior, mas você é uma pessoa especial para o membro superior porque você está tratando comigo. E o contrário também é verdadeiro, pessoal.
A maioria dos pacientes aqui precisam usar exercícios de perna com alto estresse metabólico para que eles controlem a dor de coluna, de joelho, de quadril, de ombro, de ATM, de dor de cabeça. Isso mesmo. Dores em outras regiões controladas por exercícios dos membros inferiores. Aí o paciente sai daqui quebrado e fadigado do membro inferior. No outro dia tem musculação de perna. E aí quando ele volta para aqui na outra semana a gente vai fazer de novo, o paciente não vai aguentar. Não vai aguentar, porque não é todo paciente que usa hormônio para se recuperar extremamente rápido. A maioria dos pacientes não estão dormindo bem, principalmente quando estão com dor crônica, porque isso compromete a recuperação. E aí você está somando exercícios da fisioterapia com da academia sem critério. E uma coisa está atrapalhando a outra. Então a gente pode trabalhar perfeitamente bem se cada um entrar na fase que precisa entrar. Você concorda, discorda? Me explica por quê, me explica quais são os desafios aqui nos comentários que você tá tendo quando você compartilha o seu paciente com profissionais de outra área, tá bom? Eu espero ter explicado a diferença de uma prescrição de exercício para o controle da dor, no caso com a fisioterapia, extremamente dosada, extremamente específica, e a diferença de um exercício que está sendo prescrito para você com o objetivo de hipertrofia, emagrecimento, resultado estético e por aí vai. São cases completamente diferentes. Gente, treinamento é com personal trainer, tá? Fisioterapia é com fisioterapeuta. Medicina é com médico. Nutrição é com nutricionista, tá bom? Então aprendam a entender até onde suas profissões vai, até onde suas profissões podem ir, para você não comprometer o objetivo principal de tudo, que é o nosso paciente. Porque se você sai de cena na hora que você precisa sair, o paciente também agradece a você. Principalmente se você reconheceu que naquele momento não é o seu trabalho que vai ajudar aquele paciente. Nossa, quantos pacientes chegam para mim e eu digo, gente, isso aqui não é com fisioterapia, isso aqui é para tal profissional. E o profissional vem com a expectativa de ser tratado comigo e recebe um não, entre aspas, claro, né? Um não explicativo sobre o porquê o meu tratamento não é para ele. O paciente para de rodar. Teve paciente que fez 77 sessões de fisioterapia. Chegou aqui, eu avaliei e era caso cirúrgico. Era caso que a fisioterapia não ia mudar a situação dele. O paciente foi lá, fez a cirurgia e está extremamente grato a mim porque identifiquei o processo. Senão ele ia ficar comprando tratamento de fisioterapeuta à torta e à direito, porque ninguém avaliou o cara. A gente precisa ter cuidado com o que a gente está fazendo, beleza? Grande abraço, movimento é vida.